Bom dia a todos. Hoje nós iremos ver a filosofia na Idade Média, principalmente a filosofia política. Nós vamos fechar a parte da filosofia antiga dizendo algumas coisas. Falamos de Aristóteles no último encontro e, como consequência de tudo aquilo que falamos, a gente chega à seguinte conclusão: a crença era de que a virtude estava no meio, nem para o menos, nem para o mais, mas sim no meio. De mais, de menos não é suficiente, de mais já passa do suficiente. O suficiente é o meio. Então, ser virtuoso está localizado no meio. Então, se é assim, a política também deve se basear nesse princípio. Com esse tipo de crença, é possível criar-se uma política que vá, de fato, ao encontro das pessoas da sociedade. E aí nós iremos chegar ao conceito do bom governo. Neste conceito, nessa formulação, nós estaremos diante da ideia de uma ligação indissolúvel entre a vida moral e a vida política. Não há separação. Moral e política andam pelo mesmo caminho. E o bom governo é aquele que está localizado dentro desses dois tópicos, essas duas vertentes. E assim se pode criar o que se chama de o regime justo. E o que seria esse regime justo? Ele iria depender da virtude do bom governante. Mas aí nós teremos como elementos norteadores a prudência, que deve levar o governante a agir visando o bem comum, e chegamos ao aspecto principal da política em Aristóteles. O bom governante é aquele que não é dado a excessos. E, além disso, ele governa visando a promoção do bem comum. Ok? Muito bem. O texto fecha nessa parte do Aristóteles, dizendo que o que ocorre aí é uma descrição da política. Temos nele uma política descritiva, normativa e prescritiva. Normativa no sentido de que ela aponta normas, prescrições para que o governante seja um bom governante. E agora chegamos finalmente à Idade Média. Aqui nós teremos a questão da política e da religião como sendo forte norte para tudo que vai ser formulado em termos de ideia aqui. O contexto é o do Império Romano esfacelado, dividido em vários pequenos grupos, que ocorre com a invasão dos bárbaros. E aí, dentro desse contexto, os bárbaros invadindo o Império Romano, fazendo um esfacelamento desse império, a gente terá o fenômeno da difusão do cristianismo, trazendo um ideal de Estado. O Estado praticamente se acaba, não tem mais aquela coisa do imperador. Quem é que vai ficar com esse poder agora? E a igreja vai tomar para si essa responsabilidade de apontar caminhos para conduzir o bem viver dos cidadãos na cidade. Muito bem. Vejamos aqui a primeira questão. É porque se a igreja agora toma esse mote, essa responsabilidade de gerir, digamos assim, não gerir exatamente no sentido que nós temos hoje de um governo que gerencia, mas de algum modo de direcionar a vida da sociedade, como ela toma isso para si, algumas questões terão que aparecer dentro disso, dentro desse contexto. E uma das questões é a da relação entre a fé e a razão.
o que vai ocasionar um debate em torno da função do Estado e da função da Igreja, onde termina o Estado e começa a Igreja, onde termina a Igreja e começa o Estado, já que parece que não tem mais uma delimitação, o Estado e a Igreja, de repente, são a mesma coisa. Então, fica um negócio meio complicado, e aí algumas elucubrações, algumas reflexões terão de ser feitas em função disso. Vejamos aqui, a questão do Estado e da Igreja vai ter como nortes ou fontes norteadoras uma crença sobre a natureza humana. Acreditava-se que a natureza humana é sujeita ao pecado. Aí vem toda aquela questão teológica. Adão desobedece a Deus porque foi levado pela mulher, que foi levado pela serpente, aquela coisa toda. E aí, desde então, o homem meio que é amaldiçoado por Deus. E daí para frente, a natureza humana se corrompe. O que significa que todas as pessoas que nascem a partir daí vêm com essa tendência para desobedecer a Deus. Então, a natureza humana vem marcada pela corrupção. Corrupção aí é esse sentido de uma coisa corrompida. Uma coisa que era íntegra, agora está meio quebrada. Aliás, o sentido da palavra corrupção é esse. Politicamente falando, é corrupto qualquer pessoa que desintegra uma coisa que está com a sua inteireza assegurada, e sendo que essa inteireza ela assegura o bem-estar social das pessoas para quem aquela inteireza se direciona. Pois bem, acha-se que a natureza humana foi contaminada pelas ações de Adão, agora ela está sujeita ao pecado e ao descontrole das paixões. O que acontece? Nós somos pessoas pecadoras, nós somos pessoas apaixonadas. E apaixonado significa pessoas que olham as coisas e se deixam levar pelo querer em relação àquelas coisas. Você vê algo, você de repente quer fazer algo. Você vê a festa, você quer ir para a festa. Você vê a bebida, você quer usufruir da bebida. Então, nesse ver e querer, às vezes vê-se coisas que são boas para você e para a sociedade, e às vezes se vê coisas que não são boas. E muitas vezes essas coisas que não são boas, mesmo assim você quer realizá-la. Por exemplo, você pode querer matar alguém, é uma coisa que não é boa, mas de repente isso pode virar um querer. E por aí vai, outros quereres que você pode de repente se inclinar. Pois bem, essas inclinações são as paixões. O ser humano tem isso, ele tem inclinações para coisas ruins, inclusive, não apenas para as coisas boas. O que fazer? Se a pessoa tem uma inclinação para uma coisa ruim, o Estado tem que se meter, tem que intimidar, botar medo. E aí, isso vai ser o elemento causador da obediência. Se você bota medo, o menino vai querer pegar a comida. Assim, se pegar a comida, eu lhe dou uma taca. Aí você implantou o medo, o menino não pega a comida. Você ganha um comportamento de obediência gerado pelo medo. Então, do mesmo modo, a sociedade faz com as pessoas. A pessoa quer roubar, por exemplo, e aí se diz, ó, se roubar, vai preso, se roubar, apanha, se roubar, morre, e por aí vai. Cria-se o medo. E esse medo vai, às vezes, para o lado da religião. De repente, a pessoa quer roubar, sei lá, quer pegar a mulher do outro, desejar a mulher do próximo, e aí você pega os mandamentos, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não matar, não levantar falso testemunho. Tudo isso são coisas que, de repente, você pode querer fazer. E, quando você quer fazer, aí é preciso que haja o medo lhe impondo limites. Então, às vezes, o medo é imposto pelo Estado, se você roubar, você vai preso. Às vezes, o medo é imposto pela igreja. Se você desejar o que é dos outros, você vai para o inferno. Aí você começa a gerar
uma expectativa e uma situação de obediência. Temos aqui, nesse momento da Idade Média, duas instâncias de poder. Quais são elas? O Estado. O que ele faz? Ele se volta para as coisas do mundo, as coisas chamadas temporais. E além do Estado, a outra instância é a Igreja, que ela é voltada para as coisas espirituais. Então, eu já dei aí um exemplo de situações em que os dois se metem. Esse é o período da escolástica. A escolástica é apenas um método que ocorre na Idade Média. Aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes, que explicam mais ou menos o que é a escolástica, que, antes de qualquer coisa, tem que ser entendida como um método de estudo próprio da Idade Média. Nesse método, se tem como origem as escolas monásticas, os mosteiros com suas escolas. E o grande desafio dessas escolas é responder às questões concernentes à fé e à vida, sociedade e igreja, razão e fé. Como responder a isso? Então, o grande problema da relação entre fé e razão é trabalhado na Idade Média pela escolástica. E aqui nós vemos que se diz o quê? A escolástica enfatiza a dialética para ampliar o conhecimento por inferência. Já vimos isso quando estudamos lógica. E eu aponto para vocês um filme bom. Eu sempre esqueço o nome desse filme. Mas é o filme do Abelardo. Acho que é Em Nome do Pai. Ou é Em Nome de Deus. Não me lembro bem. Mas é a história de Abelardo. Muito bem. E o outro momento da Idade Média é a patrística. A escolástica é um momento, a patrística é o segundo. O que é a patrística? A patrística é o trabalho dos padres da igreja. Esses padres são as primeiras figuras, os primeiros pensadores que tentaram organizar a questão da fé e da razão. Observe que aqui eles têm um momento de existência a partir do século II. E a base do trabalho deles é a Bíblia e os livros clássicos. Muito bem, um dos grandes desse período é o o Agostinho, Santo Agostinho. Ele faz um trabalho grandioso dentro da sua produção do seu livro A Cidade de Deus, onde ele faz uma diferença entre as duas esferas, a esfera social e a esfera religiosa. Então, aí ele faz a distinção. Cidade de Deus, cidade dos homens. Cidade dos homens. Nós, vivendo aqui no mundo, portanto, o mundo é a cidade dos homens, cidade de Deus, para resumir, o céu. Um outro tipo de vida. Santo Agostinho de Hipona, tem um filme dele também, aconselho a que se assista. E o grande expoente da escolástica, conforme nós dissemos ainda há pouco, falamos a respeito da escolástica, mas o grande expoente dela é São Tomás de Aquino. Esse é o pensador mais famoso do movimento religioso do período. Ele foi um dos que, digamos assim, tem uma resposta para essas questões da fé e da razão que mais foi aceita pela igreja e, de um modo geral, pela sociedade. Aqui a gente tem um resumo disso, onde ele diz assim: o Estado conduz o ser humano até determinado ponto, quando então é necessário o concurso do poder da igreja, que é superior. Então, basicamente, é isso que resume essa história toda da relação da fé com a razão. Quer dizer, a razão tem uma esfera, que é o Estado, a fé tem outra esfera, que é a igreja. A igreja não deve se meter na esfera do Estado, o Estado não deve se meter na esfera da igreja. Ele diz, o Estado conduz o ser humano até um determinado ponto, e dentro desse ponto é só o Estado, a igreja não se meta. Depois há um outro ponto que é a igreja que tem que conduzir, o Estado não se meta. E quem cuida de quê? Já falei, a igreja cuida da dimensão espiritual, o Estado cuida da dimensão material. É assim que ele resolve a questão.
E aí nós chegamos ao fim do nosso assunto com os tempos de ruptura. É que após o fim da Idade Média, quando essas teorias enfraquecem, a teoria da escolástica e a teoria da patrística, a gente vai ver o surgimento de anseios de laicização, ou seja, uma sociedade onde a ideia que prevaleça não seja mais uma ideia que venha da religião, mas sim do povo leigo. Daí a palavra laicos, laicizar, tornar leigo, não ser mais, não ter mais como fonte a religião. Então vai surgir essa ideia de laicização da política, porque até aqui as coisas da política são ditadas pela igreja. A igreja diz, o governante é assim. Tudo é a igreja quem direciona. E aí nós temos aqui, a partir do século XII, o começo de algumas iniciativas que dão margem a que se comece a pensar em fundamentar a prática política não mais em elementos religiosos, teológicos, bíblicos, mas em elementos sociais e de outra natureza. E aí é o tempo dos teóricos pré-renascentistas, grandes figuras se sobressaem aqui, o Dante Alighieri é um deles. Ele propõe a eliminação do papel mediador do Papa. Até então, o Papa tem esse papel de ser o mediador. Conflito aqui, conflito acolá, leva para o Papa. Se ele resolver assim, está resolvido desse modo. E o Dante Alighieri vai ser um dos que dizem que tem que se tirar esse poder do Papa. O Marcílio de Pádua vai defender o governo secular. Secular, de novo, quero insistir nessa palavra, significa um governo não eclesial, um governo que não vem da religião, a política separada do poder do Papa. O Guilherme de Ockham, que vai recorrer às escrituras e à patrística para criticar as ingerências das leis, ou melhor, nas leis civis, ou seja, a igreja se metendo nas coisas civis. Guilherme de Ockham vai criticar isso. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e espero por vocês na próxima aula. Gratos pela atenção e até mais.